ansiedade e mediunidade, na verdade nós vamos buscar no final do estudo um link entre essas duas coisas, que são a ansiedade e a mediunidade. Esse estudo é baseado no estudo do Dr. Sérgio Felipe, não é meu, tá? É dos estudos dele. Portanto, se vocês não gostarem, reclamem com ele. E se vocês gostarem, agradeça a ele, que a grande maioria vai estar dentro das apostilas e dos estudos dele, tá? Em relação ao tema da ansiedade, em relação ao tema da mediunidade. Então, para a gente começar, seria interessante a gente definir o que é a ansiedade. Bom, o doutor Sérgio Felipe, ele faz a seguinte definição da ansiedade. Bem simples, eu acho que todo mundo vai entender. A ansiedade é um medo de não se sabe o quê. Olha que definição simples, né? E ao mesmo tempo tão completa, né? Então, ela é um medo de não se sabe o quê. Bom, esse medo, segundo o André Luiz, tem raízes profundas na alma. O medo é um sentimento que traz coisas muito antigas e que traz raízes muito profundas. Isso segundo André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Agora, esse medo de não se sabe o que, nem todo mundo que sofre de ansiedade, por incrível que pareça, tem essa consciência de que a mediunidade, por quê? Porque muitas vezes eles não conseguem identificar esse medo. Porque não necessariamente é um medo assim, eu sofro de ansiedade, eu tenho o medo de andar de avião, ou eu tenho medo de águas, o que pode acontecer também. Mas nos transtornos de ansiedade, a pessoa tem um medo. E o que ela começa a fazer? Ela começa a interpretar esse medo da forma assim, é um medo de ficar sozinha. É um medo de estar em lugar público. É um medo de fazer certas coisas. Mas no fundo, no fundo, no fundo, ela não sabe de que ela tem medo. Ela só tem um medo. Aí, quando ela não estuda esse medo, quando ela não procura entender um pouco esse medo, ela faz uma interpretação própria do medo, porque ela precisa dizer, porque se você diz para alguma pessoa, gente, eu estou com medo, a pessoa vai perguntar para você o quê? Medo de quê? Aí você vai falar, medo de quê? Eu tenho medo. Aí você começa, eu tenho medo de sair sozinha. Eu tenho medo de ficar em casa. Eu tenho medo de lugar público. Aí você começa a querer interpretar uma coisa que você nem entende direito o que é, tá? Então, por agora, faça as pazes com isso. Não tente exatamente explicar, porque a mediunidade é necessariamente um medo de não se sabe o que. É um medo constante. É um medo que habita a alma, o coração, e as pessoas não necessariamente sabem de quê. E dentro desse medo, aí nós podemos ver o que gera esse medo, né? Que são a insegurança, a preocupação excessiva, né? Muita gente sofre de uma preocupação excessiva, se preocupa com tudo, tudo tem problema, tudo tem preocupação, e ela não consegue entender que essa preocupação excessiva é um fruto de um medo de não se sabe o quê. Faz sentido? Imagine que você tem um medo que você não sabe de quê. Você não sabe o quê. Você vai ser uma pessoa preocupada? Óbvio. Né? Porque você já tem um medo que você não sabe o porquê que você tem esse medo. E aí você sempre vai achar que algo ruim pode acontecer com você.
é a interpretação disso. Não faz lógica, não tem lógica isso? Se você tem um medo que não sabe o que é, você vai ter uma preocupação excessiva. Porque você sempre vai preocupar com as coisas. Tá? Então, muita gente tem uma preocupação excessiva, mas não faz essa conexão com o medo e geralmente não faz essa conexão com a ansiedade. Tá aí? Vamos para frente? Tá. Uma pergunta que eu queria falar com vocês. Vocês sabem lidar com o futuro? Tá? Tá acontecendo uma coisa muito interessante dentro da psicologia, né? Dentro da psicanálise até, a gente procura muito os motivos dos problemas das pessoas e como elas superam o passado. A gente, dentro da psicologia, dentro da psicanálise, a gente literalmente trabalha muito com o passado. Quer saber o passado, por que que certas coisas aconteceram e você age assim, são os traumas, né? Então a gente sempre se conecta nisso para tentar ajudar o paciente. Bom, existe um estudo hoje novo, inclusive saiu algum tempo atrás um artigo no New York Times a respeito disso, dizendo que uma nova linha da psicologia agora diz que o problema não é o passado, o problema é o futuro. Que as pessoas não sabem lidar com o futuro. Olha que interessante. Então vamos voltar. Por que a gente não sabe lidar com o futuro? Né? Quando nós nos tornamos seres humanos, nós aprendemos uma capacidade que é uma capacidade necessária para nós, que é a necessidade de prever o futuro, conseguir ver o que vem lá na frente. É por isso que a gente consegue fazer, por exemplo, o planejamento de cidades. Porque você imagina que aquela cidade vai começar com número X de habitantes, mas daqui uns anos vai ter dobro, triplo, quádruplo, não é isso? Então, a nossa evolução hoje, que nós temos no mundo, é devido a essa capacidade que nós, seres humanos, tem de prever o futuro, de ver as coisas que vão acontecer no futuro. Não prever, mas imaginar, né? Qual seria o que iria acontecer no futuro. Vocês reparem que os animais não têm essa capacidade. Não têm essa capacidade. Quer ver um exemplo legal? Você pega, por exemplo, uma zebra na selva, na África. Quando um leão corre atrás da zebra para comer a zebra corre. E se o leão não consegue pegar a zebra, 5 minutos depois ela está ali tranquila novamente. Não é? Ela está tranquila. Sabe por quê? Porque ela não consegue prever que pode ser que um outro leão venha comê-la. Os animais ainda não têm essa capacidade. Nós, seres humanos, temos. Ai de nós se um leão correr atrás da gente. Né? Nós não vamos poder ver gatinho. Quando a gente vê um gato, a gente vai, peraí, né? Sai de mim, gato. Vai ter medo de gato, vai ter fazer qualquer coisa, né? Por quê? Porque ficou um trauma e devido a isso, nós agora imaginamos um futuro da pior maneira possível. Então, dentro dos processos da ansiedade, nós temos que entender que nós, como somos seres humanos, basicamente novos, porque nós somos, tá? Nós não somos, assim, grandes coisas. Nós estamos ainda aprendendo a lidar com a vida, nós estamos aprendendo a lidar com as emoções, nós estamos aprendendo a lidar com os sentimentos, nós estamos aprendendo a lidar com os pensamentos, que a grande maioria de nós não sabemos, e nós não sabemos lidar com a capacidade de entender o futuro, de prever o futuro. Então, o que a gente faz? A gente faz isso, quem sofre de ansiedade, faz isso da pior maneira possível. Da pior maneira possível. Ela cria coisas do futuro, porque tem a capacidade
de tentar ver o que está o futuro, mas o futuro para uma pessoa que sofre de ansiedade é o pior possível. Ela consegue imaginar a pior coisa possível. Tá? Então, isso nós temos que ver o quê? Que nós temos que aprender, como seres humanos, aprender a lidar com isso aqui, com o futuro. Sem imaginar o futuro baseado nos traumas do passado. Tá? Ou às vezes nem precisa necessariamente ter trauma, né? Só de você, dependendo da personalidade que você tem, você começa a imaginar o futuro da pior forma possível. Vamos entender agora. Então, entenda o seguinte, que esse lado da psicologia que está estudando que nós não sabemos lidar com o futuro, tem uma razão de ser. Vocês não acham? Que por mais que qualquer um de nós tenhamos passado por traumas no passado, o que mais nos amedronta é o futuro. Né? O que mais nos amedronta é o futuro. Então, existe sim uma forma de nós começarmos a lidar com isso de uma maneira mais sadia. Nós precisamos aprender a lidar com o futuro de uma forma mais sadia. Que nem aconteceu. Olha como isso é delicado. Né? Então, nós como seres humanos precisamos dessa capacidade, tá? De prever um pouco o futuro, mas ao mesmo tempo nós não podemos adoecer por causa disso. Tá? Então, a buscar, né, um senso comum dentro disso aí. Bom, existe um mecanismo. Agora, o que acontece fisicamente quando nós estamos ansiosos, tá? Quando nós sofremos dos transtornos de ansiedade. Bom, nós precisamos, por causa da lei de preservação, nós precisamos desse mecanismo, tá? Que em inglês chama fight or flight, em português é lutar ou fugir, né? É um mecanismo que o nosso corpo tem que vai nos ajudar a mobilizar um monte de energia rápido para a gente ou correr, né? Ou fugir ou lutar. Então vamos lá, por exemplo. Se você, quem já viu, por exemplo, uma mãe, a mãe vê o filho em perigo, né? Passou há uns anos atrás, tinha um vídeo no YouTube que o filho estava debaixo do carro, que a mãe veio e levantou o carro. Ela levantou o carro para tirar a criança lá de dentro. Por que que ela conseguiu levantar o carro? Por causa desse processo de fight or flight. Porque quando você acha que você está em perigo, algo acontece no seu organismo, tá? E tudo acontece aqui, ó. Se vocês derem uma olhada em vários... Depois eu vou trazer uma outra aqui, ó, por exemplo, aqui dá para ver melhor. Em vários aspectos da sua vida, em vários aspectos do seu corpo, ocorre uma mudança. Por exemplo, quando você vê um cachorro bravo, quantas vezes você vê um cachorro muito bravo, você sai correndo, você pula um muro de uma altura que você jamais conseguiria se não fosse o perigo do cachorro. Por quê? Porque a lei de preservação, que é a nossa lei, faz com que algo aconteça dentro do nosso corpo para a gente reagir ao perigo. Nós precisamos disso. É necessário para a gente se proteger, para a gente correr na hora que a gente tiver que correr e na gente lutar na hora que a gente tiver que lutar. Então é necessário. Então observem o que acontece nesse fenômeno. A partir do momento que você acha que você está em perigo ou que você tem medo, o que acontece? Há um processo na sua saliva, ela diminui.
decrease. Há um processo nos seus olhos, a sua pupila dilata. Na hora, para quê, gente? Para que a pupila dilata? Para enxergar melhor. Igual o lobo mau, né? Para te ver melhor, né? Mas você precisa da pupila, por quê? Porque você precisa reagir àquela situação, você precisa enxergar melhor nesse momento. E aí você tem o que? Nos pulmões, tá? Acontece um processo de respiração rápido, os seus pulmões enchem porque você precisa daquilo. A sua pele, há um problema na sua pele, uma reação na sua pele, há uma reação no seu coração, há uma reação no seu estômago, tá? Há uma reação nos seus músculos, eles ficam mais tensos. Claro, porque você precisa correr, você precisa lutar. Então, toda aquela energia tem que sair de alguns lugares e ir para outros para você conseguir reagir àquele perigo e, obviamente, que você precisa sobreviver àquele perigo. Ou só o seu intestino, né? A movimentação diminui nesse momento. E também nas suas veias, tá? Na grande maioria das vezes, quando você está em perigo, a sua pressão arterial sobe momentaneamente, tá? Ela precisa que suba para você reagir àquele problema, tá? Então, isso é uma coisa natural que nós precisamos disso. Para a lei de preservação, nós precisamos disso, tá? Só que nós agora não necessariamente estamos com tanto medo, assim, ou do cachorro. Nós temos medo de quê? Nós temos medo do desemprego, né? Nós temos medo de ficar sozinhos. Nós temos medos de não se sabe o quê, né? Não é isso? Nós temos medo de quê? Não sei, mas é um medo, tá? Imagina que o seu corpo não consegue interpretar que esse medo que você está tendo não é real. Então, todo o processo que ele faz diante de um medo real, ele faz em um medo imaginário. Ou ele faz quando você sente o medo de não se sabe o quê. O seu corpo faz exatamente a mesma coisa. Agora, imagine que isso aqui é um processo que é para acontecer de vez em quando, tá? O seu corpo aguenta isso aqui de vez em quando. Agora, quando o leão ataca, exatamente. Agora, você imagina quando nós ativamos esse mecanismo na nossa vida no dia a dia. Tá? E aí, o que eu dizer? A adrenalina que nós colocamos, porque isso tudo gera uma descarga de adrenalina gigantesca em nós. Gigantesca. A adrenalina é muito bom, de vez em quando. Então, existem também um processo químico diante dos transtornos da ansiedade. Tá? Então, o que nós fazemos, imagina toda hora você ativar isso tudo aqui. Ou dias. Você constantemente está ativando, né, a sua pele, o seu coração, o seu estômago, o seu músculo, a sua pressão arterial, o seu intestino, o seu pulmão, os seus olhos. O que isso vai gerar para o seu corpo? Entenda isso. O que isso vai gerar para o seu corpo? Vamos ver agora, dentro do processo dos transtornos de ansiedade, vamos ver quais são os sintomas físicos disso. Sintomas físicos do transtorno de ansiedade. Nós temos aqui dor no peito, tá? Nós temos aumento na pressão arterial,
Porém, esse aumento da pressão arterial é interessante, porque não é que a pessoa fica com a pressão arterial alta o tempo inteiro. Ela fica, sobe e de repente ela desce. Sobe e de repente, tanto é que geralmente ela nem desce com remédio. Ela não consegue, não é uma pressão que você toma um remédio que você já tem um problema de pressão arterial. Não é assim, tá? Dor de cabeça, tá? É outro sintoma do transtorno de ansiedade. Falta de ar. Nó na garganta. Parece que tem um nó aqui, ó. Tá? Um bolo no estômago. A pessoa sente, eu tô com uma coisa aqui no estômago, um peso, um bolo, uma coisa ruim. Diarreia, tá? Dores crônicas, como como é que chama? Fibromialgia, ok? Formigamento, tá? E outros, sensação de desmaio, isso também acontece. Esses são os problemas. Aí você fala assim, Nara, mas todo mundo tem isso. Mas todo mundo tem um nível de ansiedade. Mas quando ela se trata de um transtorno de ansiedade, tá? É quando você está aqui, esses sintomas físicos, e eles são decorrentes na sua vida. Ou seja, eles vivem acontecendo. Pode acontecer de você ter, por exemplo, uma ansiedade que é diferente do transtorno de ansiedade quando você vai ter uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Você gera um processo de ansiedade por causa de uma viagem ou por causa de algo, um evento, algo que vai acontecer, e aí você fica ansiosa por causa daquele evento. Não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de um transtorno de ansiedade, tá? Que é mais duradouro. A pessoa não consegue, né? Ou passa um grande período do tempo sentindo esse sintoma. A ansiedade está muito ligado também com os adolescentes, tá? A Associação Mental e Médica dos Estados Unidos lançou uma estatística dizendo que 1/3 dos adolescentes e dos adultos sofrem de transtorno de ansiedade. Isso é muito grave, muito grave. Inclusive no New York Times tem um artigo sobre isso, contando a história de um jovem que antes dele formar no último ano da faculdade, ele começou a ter problemas de ansiedade, porque o medo dele era o medo do fracasso. É um medo. E ele tinha tanto medo de fracassar, de não suprir as necessidades dos pais. Olha o perigo, nós que somos pais, tá? Porque quanto mais você elogia, e essa pessoa, uma criança que tinha um futuro brilhante, ele até corria na escola. E ele supostamente ia ganhar a bolsa, mas ele ficou com tanto medo no último ano de high school dele, de não conseguir mas atender às expectativas dos pais, da escola, que ele começou a ter transtorno de ansiedade. E quando foi ao médico, o médico achou que ele estava depressivo. Tem tudo isso, isso é um artigo no New York Times, se vocês quiserem ler. Deu o remédio de antidepressivo para ele. Um mês depois ele tenta se matar. Porque o remédio de antidepressivo está lá na bula, né? Você tem que tomar cuidado, principalmente em adolescente, tá? Não é uma coisa fácil, né, de lidar. Então, isso tudo são coisas do dia a dia, da nossa realidade. Se você pensar que 1/3 da população sofre de transtorno de ansiedade, você vai ver, opa, eu não estou sozinha nesse mundo, né? Número 2 é uma coisa bastante comum e nós vamos explicar isso devido à nossa dificuldade que nós temos de lidar com o futuro e no passado e no final nós vamos dizer as raízes disso aí,
segundo o Dr. Sérgio Filipe. Esse livro é um livro de um doutor chamado John Sarno. Esse doutor fez 50 anos de pesquisa na Universidade de Nova York. Mas ele fez uma pesquisa diferente. Ele não fez uma pesquisa que era uma pesquisa para o meio científico. As pesquisas dele foram feitas com os pacientes dele. E ele garante que as dores nas costas têm relação com o transtorno de ansiedade. E quando você consegue tratar o transtorno de ansiedade, as dores nas costas, hérnias de disco, tudo desaparece. Tá? E se vocês... Eu botei a cópia do livro porque é muito interessante, né? Se vocês quiserem comprar. Ele já desencarnou há pouco tempo atrás. Mas ele escreveu esse livro que diz Healing Back Pain, The Mind-Body Connection. E ele vai pegar esse livro e vai conectar os problemas das dores, inclusive das costas, à ansiedade, ao transtorno de ansiedade. Tá? Então, se você sofre por isso, agora, você tem uma dorzinha nas costas, passou 1, 2 dias, sarou, é diferente de uma pessoa que tem dores crônicas, tá bom? E nós vamos ver isso mais tarde. Ok, e os sintomas psíquicos? Os sintomas psíquicos dos transtornos de ansiedade. Primeiro, depressão. Ansiedade também gera depressão. Quando você vai ao psiquiatra, o psiquiatra precisa entender se é a ansiedade que está gerando depressão, se é a impressão que está gerando ansiedade, né? Porque existe a depressão primária e existe a depressão secundária. A depressão secundária, ela pode estar ligado aos problemas da ansiedade, tá bom? E muitos outros problemas. Insônia, ataque de pânico, perda de concentração, pessoas com dificuldade de concentração, perda de memória. Às vezes a gente fala, é a idade. Não é a idade, gente. Não é a idade. Tá? Nós precisamos aprender a lidar com isso. A despersonalização. Vocês sabem o que é despersonalização? Ok, isso. A despersonalização é como você começa a não se sentir você. E é como se... É engraçado a despersonalização, porque muita gente que sofre disso acha que... Ela descreve assim, parece que eu não sou eu, parece que eu não estou habitando o meu corpo, parece que eu estou observando tudo de fora. É uma sensação muito estranha. Parece que você não está conectada no seu corpo. Parece que você está um pouco de fora, observando tudo, sabe? Tem gente que diz, parece que eu estou vendo tudo através de um túnel. Parece que as pessoas estão mais longe. Isso aí é um processo de desrealização, que aí já acontece com os outros. A pessoa começa a falar com você, de repente a voz dela está lá no fundo. Assim, sabe? Aí a pessoa está olhando. Aí ela está enxergando, ela está ouvindo aquilo de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. E muita gente que está com a pessoa sofrendo o transtorno de ansiedade não entende isso. Aí vai falar, você não está prestando atenção em mim. Você não presta atenção no que eu estou dizendo. E as pessoas, às vezes, elas olham para um lugar e elas literalmente estão em outro lugar. É um processo, dentro da cabeça dela, é um processo de desrealização. É como se ela tivesse vindo as coisas pequenas. É muito comum você, às vezes, enxergar seu corpo grande. Aí você está achando que você é um espírito de luz, né? Aí você fala, nossa, olha como a sensação do meu corpo está grande, né? Ou então você sente o seu corpo pequeno, muito pequeno. Esse processo de despersonalização e desrealização acontece muito na infância. Se vocês recordarem, quando estava estudando isso, eu percebi que isso acontecia comigo.
Porque quando um pai e uma mãe tá brigando demais, tá pensando que a criança tá ali brincando, que ela não tá escutando nada, de repente ela foge. Acontece um processo de despersonalização que a gente vai explicar isso na mediunidade daqui um pouco. Mas é como se a criança fugisse daquele problema, tá? E o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Também é uma coisa do transtorno de ansiedade. E o mais importante, que eu quero que vocês lembrem-se, que o mais importante é esse aqui, ó, hiperestesia. Hiperestesia. Tá? Alguém sabe o que é isso? Não, é um dos principais sintomas do transtorno de ansiedade. Não é hipertensão. Olha aqui. A hipertensia é um distúrbio que se dá ao excesso de sensibilidade de um sentido ou órgão a qualquer estímulo. Então a pessoa fica com excesso de sensibilidade. Ela tem sensibilidade de tudo e de todos. Irritadiça. Uma coisa que alguém fala, a pessoa na hora sobe o sangue, sabe? Ela tá irritada. Mas por quê? Os órgãos dela e a sensibilidade, todos os órgãos de sentido dela. E nisso nós estamos falando da visão, nós estamos falando da audição, nós estamos falando dos olhos. Por exemplo, uma hipertensia, um dos sintomas de uma pessoa ansiosa é uma sensibilidade com o som. Ela tem uma sensibilidade muito grande com o som e com a luz. Aí, às vezes, a pessoa quer ficar no lugar mais escuro, ela não dá conta da luz ou não dá conta de muito barulho. Irrita. Irrita. E não é só na TPM, não, tá? Irrita o tempo todo. Então, a pessoa, quando ela está num transtorno de ansiedade, quando ela sofre de um transtorno de ansiedade, ela está literalmente com os nervos à flor da pele. Os nervos estão à flor da pele. Tá? Então a pessoa, né, irrita, coitada. Imagina, você está com seus sentidos todos em uma sensibilidade. A pessoa chega a ter, tá, num processo de hipertesia, sensibilidade ao toque. Ela chega a ser sensibilidade ao toque. Às vezes você toca em determinadas áreas, a pessoa grita de dor. Porque ela está com uma hiperestesia. Lembre-se dessa palavra. Ok. Agora, só eu falando isso aqui, que é um grande sintoma. E muita gente não se classifica como transtorno de ansiedade com as diferenças de o quê? De humor que a pessoa tem. Os altos e baixos. Que também é afetada. Aí a pessoa não conecta uma coisa com a outra. Ela não conecta que, no fundo, o que ela tem é um transtorno de ansiedade. Agora, vamos falar nesse que é um grande sintoma. Tá? Quem sofre de transtorno de ansiedade sabe, tá? Agora, você pode ter uma hipertensia por outros motivos? Pode. Pode. Você pode ter uma hipertensia que dura 1 dia, 2 dias? Pode. Mas se você tem isso aqui, conectado com qualquer um dos outros, pode saber que você sofre do transtorno de ansiedade. Tá bom? E aí? Quem vai fazer para mim essa conexão? Disso aqui com a mediunidade. Da ansiedade com a mediunidade. Ficou fácil, não ficou? Ficou fácil, não ficou? Ué, se a pessoa está com os nervos, todos os sentidos ampliados, ela está com o 6º sentido também ampliado. Então, ela não está sentindo só o que você está sentindo. Ela está sentindo o que você está sentindo e o que você vem acompanhada. Entendeu? Então, ela está sentindo você, que já irrita ela, imagina. Já está irritada com você.
ela vai e sente as suas companhias espirituais, né? E aí fica aquela coisa. Imagina, doutor Sérgio Felipe dá um exemplo de uma mãe com uma filha, por exemplo, né? Então, ou o marido, às vezes, que fica um jogo de amor e ódio. De amor e ódio o tempo inteiro. Porque você, uma filha, por exemplo, não está vendo se ela sofre de transtorno de ansiedade, ela não está só percebendo a mãe, ela está percebendo a mãe, as companhias espirituais que estão com a mãe. E aí pronto, aí uma sentindo a outra, né? Com a sensibilidade à flor da pele. Por isso é que a mediunidade é extremamente importante para quem sofre de transtorno de ansiedade. Porque trabalhar na mediunidade vai ajudar, tá, gente? Vai ajudar a você a equilibrar essa hiperestesia. Não, hiperestesia. É a palavra difícil. Ela vai te ajudar se você, através dos exercícios mediúnicos, por isso que tem que começar lá do beabá, fazendo os exercícios mediúnicos, você vai aprender a dominar um pouco mais essa sensibilidade. Porque o ideal do médium é que essa sensibilidade aconteça onde? Nos trabalhos mediúnicos. Não é isso que é o ideal? E não acontecer a todo momento. Então, as pessoas que sofrem do transtorno de ansiedade, elas estão sofrendo uma influência porque elas conseguem captar. Os sentidos estão às flores da pele. E olha o que acontece. Mediunidade é 100% o quê? Sintonia. Agora você imagina uma pessoa que sofre do transtorno de ansiedade, aonde é que ela está sintonizada? Imagina. Se você está sintonizada com a preocupação, se você está sintonizada com o medo, se você está sintonizado com a insegurança, se você está sintonizado com a depressão, ou alguma dessas coisas, ou se você está irritadiça, uma pessoa que qualquer coisinha se irrita, aonde que nós estamos sintonizando, gente? Nós estamos sintonizando exatamente onde nós estamos. Então imagina você ter que lidar não só com a sua irritação, mas você ter que lidar com a irritação daqueles que estão do seu lado, que você está sintonizando. Lembra disso, é você. É você que está sintonizando com isso. Aí você, de repente, olha como a vida se torna complicada quando você não sabe lidar com isso. Pode falar, Márcio. Vai acontecer comigo, na hora de dormir, tinha bastante desses sintomas antigamente, né? Tem bem menos. E aí chegava de noite, né? Para dormir eu ia rezar, e quando eu começava a rezar, falava Deus, Jesus, seja o que for, eu apagava e dormia, não conseguia nem rezar. Acontece. Então, acontece. Era cortado assim, ó. Acontece. Então, e quando você está com a cabeça a reza era desviada por um pensamento. Mas isso né? A dificuldade de concentração. Então imagina com uma pessoa que está sofrendo do transtorno de ansiedade, a dificuldade que ela tem de fazer uma prece. Porque no momento que ela começa a fazer a prece, ela não consegue se manter concentrada. Aí daqui a pouco ela está em outro lugar. Eu pensava que né? era o obsessor que estava funcionando. Não é só o obsessor, não. É a capacidade também. E o quê? A sua sintonia. Sintonia é tudo na vida, gente. Sintonia é tudo. Então, quando nós estamos com esse tipo
de problemas dentro da ansiedade, nós vamos precisar dar mais um passo. Nós vamos precisar tratar da raiz da ansiedade. Nós vamos usar a mediunidade, porque a mediunidade vai nos ajudar a lidar com essa hiperestesia. Quando a gente consegue lidar com essa hiperestesia, naturalmente os outros, a vida fica um pouquinho mais fácil, tá? Porque aí, imagina, você já não sente tantas dores, né? Porque a hiperestesia é isso. Por que o médico não consegue identificar uma dor crônica? Necessariamente não tem motivo, né? Agora, quando você estuda um estudo, você vê esse monte de sintomas, olha como é complicado para o médico, ainda mais o médico aqui, né, uma crítica que eu faço aqui nos Estados Unidos, que ele te dá 5 minutos do tempo dele. Aí você fala assim, tô com uma coisa no estômago. Aí ele fala, toma esse aqui pro seu estômago. Aí pronto, aí você vai e volta. Eu tô com falta de ar, toma bombinha para sua falta de ar. Aí tá, aí você volta, daqui a pouco você tá com outra, ai, dor de cabeça, toma esse aqui. E aí você fica tomando remédios após remédios, quando o médico deveria te dar o tempo de entender que você pode estar sofrendo de um transtorno de ansiedade. E aí vamos tratar. E muitas vezes, gente, é necessário a medicação contra a ansiedade por um período, porque é muito complicado você viver com esses sintomas o tempo todo. É muito complicado. É muito complicado. Então, enquanto você pode trabalhar e deve trabalhar o transtorno de ansiedade junto a um terapeuta. Deve, porque o terapeuta, ele vai te ajudar a você indo trabalhando essas questões do transtorno de ansiedade. Mas os remédios, como por exemplo o lorazepam ou Rivotril, alguma coisa, nesses momentos eles vão ajudar com os sintomas. Porque imagina que às vezes seu coração bate, você vai no médico, o médico adora dizer assim, ó, já fiz o eletro, é estresse, pode ir embora, você não tem nada. Como assim? Como assim? O estresse é uma das coisas que mais matam hoje. Então o médico tem que dizer, você sofre de um transtorno de ansiedade, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra para tratar, um centro espírita, vai tomar passe, vai desenvolver sua mediunidade, tá? Estuda a mediunidade para você aprender a lidar com certas coisas, vai trabalhar na casa espírita, que isso também é importante, ajuda a você tirar tudo com você. Então, quer dizer, aí você arruma um tratamento, uma forma, e não simplesmente vai te dizer, é estresse, vai embora. Não é nada, você não tem nada. Olha como que geralmente é dito, você não tem nada, é só estresse. Que isso? O estresse. E outra coisa, se você não toma uma medicação, às vezes, ou busca ajuda dentro da casa espírita, ou faz algo para melhorar, ou com um terapeuta, alguma coisa para te ajudar, vai chegar um tempo que aí você acaba ficando doente, porque quanto tempo você vai aguentar o seu coração palpitando o tempo todo dentro de você? Uma hora você vai ter problema de coração. Tá? Há quanto tempo você vai aguentar ficar sofrendo de dores o tempo inteiro? Dores aqui, dores ali. Como minha mãe dizia, vive uma Maria das dores. Né? Vive uma Maria das dores. Está com dor em tudo quanto é lugar. Né? Quanto tempo você vai conviver com um processo de um transtorno obsessivo? Né? Então, assim, há necessidade da gente buscar ajuda. Tá? E quando uma pessoa dizer para você, é engraçado, porque muita gente não valoriza, principalmente o jovem, dá muito mais atenção ao jovem que chega para o pai ou para a mãe e fala que está com depressão, ele dá muito mais atenção do que o jovem que faz, eu tô com ansiedade. Exato, é a mesma coisa.
É a mesma coisa em termos de que pode te prejudicar na sua vida. Então, a ansiedade, ela pode sim, ela é um transtorno. Tá? Então, como a gente... Agora, todo mundo quer saber? Tem um remedinho fácil para lidar com a ansiedade. Quem quer? Oba! Vamos achar agora a solução, porque nós falamos dos problemas, né? Nós vamos falar agora da solução. A solução não é minha, se vocês ficarem com raiva, não é minha. A solução é do Dr. Sérgio Felipe. Pode brigar para ele, pode ligar para ele, pode mandar e-mail, tá? Mas eu concordo com ele, tá? Ele diz o seguinte, que no processo do transtorno de ansiedade, tá? A humildade está doente. Ok? A humildade está doente. Vamos explicar isso, tá? Tem coisas, gente, tem coisas na vida que são de Deus. Ele é que resolve. Não somos nós. Nós somos filhos dele. Então, você já vê uma pessoa, quando a humildade está doente, é assim, mas como é que pode esse mundo ser assim? Como é que pode essa pessoa agir desse jeito? Como é que pode essa pessoa falar comigo dessa forma? Eu! Né? Falar desse jeito comigo? Que absurdo! Essas pessoas, esse mundo desse jeito? Que absurdo aquele vizinho ser rabugento desse jeito. Então, o que que nós estamos querendo fazer? Nós, a pessoa que sofre do transtorno de ansiedade, está com humildade doente, porque, no fundo, a pessoa quer se colocar no lugar de Deus. Ela quer resolver tudo. Tudo, eu resolvo. Me dá aqui... que eu resolvo, deixa comigo. E aí ela quer resolver o mundo. Quem vai resolver o mundo? Deus. A gente pode dar uma mão. Adianta você não aceitar o outro? Ele é filho de quem? De Deus. Deus está aceitando. Então o que você vai fazer? Para que você vai se aborrecer? Para que você vai perder tanta energia falando, ai o outro, ai isso, mas ele fez isso, mas ele fez aquilo, mas aquela coisa... Isso aí é problema de Deus, gente. É problema de Deus, porque Ele está resolvendo. Vai dando as reencarnações, vai dando a chance. Não é isso que acontece na vida? Quando você consegue ver o mundo com um aspecto espiritual? Às vezes a pessoa sofre de transtorno de ansiedade porque quer mandar no mundinho da família dela. Tá? Mesmo que seja aquele mundinho pequenininho ali, a pessoa quer ter o controle. A pessoa quer mudar. Os filhos têm que fazer o que ela quer, ou tem que estar tudo assim, ó, do jeitinho que quer. Aí ele passa a ser Deus da família. Tomar o lugar de Deus dentro da família. Aí, a humildade está doente. 51 anos, até hoje. Viu? Aprender a ser humilde. Pois é, vamos ser humildes, vamos trabalhar. Se você quer, exatamente isso que o Márcio está colocando. Se você quer vencer todas as suas dores, né, nas costas, vencer todas as suas insônias, vencer tudo o que você quer vencer, né? Comece a confiar em Deus. Comece a entender que existe um mundo acima do seu. É muito comum, eu também gosto muito de dizer para os pais, quando está com problema com os filhos, olha, ele não é só filho seu não, ele é filho de Deus também. Tá? Ele é filho de Deus. E o que acontece quando você tem uma visão muito material das coisas?
Se você quiser ver esse mundo que nós vivemos hoje com os olhos da matéria somente, você vai ter transtorno de ansiedade. Porque esse mundo é muito mais do que só matéria. Muito mais. Agora, você está com um problema na sua vida que está te deixando ansioso, você está buscando a solução e a visão aonde? Você está olhando só as questões materiais ou você está buscando as questões do espírito? Você está entendendo que seu filho é um espírito imortal? Que está nessa reencarnação, ele está sendo seu filho? Está emprestado ali para você? Sua mãe, seu pai? Você está entendendo isso? Ou você acha que tudo é só aquilo? Eu vou ficar doida se eu não conseguir, dependendo do problema que eu tenho, se eu não conseguir ter uma visão espiritual, se eu não confiar que existe um plano de Deus na vida de todos nós. E literalmente a gente não controla nada. Descanse, relaxe. Você não controla. Você faz o seu melhor. Você faz o seu melhor. E quanto mais você se preocupar, pior vai ser para você. Então veja a vida como espírito imortal. É a melhor coisa que você vai fazer para combater isso. Tá? Os problemas são desse tamanho se você os coloca com uma visão material. Eles ficam desse tamanho quando você enxerga com a visão espiritual. O que eu estou falando visão espiritual? Eu estou falando de quê? Da visão do espírito eterno que somos. Isso aqui é apenas uma reencarnação, gente. Apenas uma reencarnação. Agora, por que que a gente acredita nisso, mas não põe em prática? O que está acontecendo conosco? Acreditar não é suficiente. Sabe o que vai acontecer? Deus vai mandar para você, porque Ele é muito bom e quer o seu crescimento, situações e eventos na sua vida que vai te convidar a você exercer a humildade. A humildade é literalmente quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus. Você é um espírito indestrutível. Vamos falar dos sintomas de despersonalização, que eu esqueci de falar. A despersonalização, a desrealização é um fenômeno mediúnico. Sensação de desmaio, formigamento no corpo. Isso tudo é quando o seu espírito está se desdobrando. É um fenômeno mediúnico, nada mais. Agora, quando começa a fazer o fenômeno mediúnico, você fica com tanto medo, que você quer pânico. Aí você fica com mais medo do fenômeno. Aí você fica com medo em cima do medo, em cima do medo. Então, quando aconteceu o fenômeno de despersonalização, ele é um fenômeno de desdobramento na mediunidade. Você está saindo do corpo. Porque, pelo amor de Deus, o Espírito fala assim, não estou aguentando não. Mas não é para morrer. É para se afastar um pouco. Ele está se afastando um pouco do corpo para não sentir as bombas que estão sendo colocadas no nosso corpo. Então, como a criança foge, o espírito desdobra um pouco. E a sensação é a sensação de morte. A sensação do desdobramento, quando você trabalha o desdobramento, você vai ver que dá formigamento, o coração aumenta um pouquinho, são quase as mesmas sensações de um ataque de pânico. Ou de um ataque de ansiedade.
Então senta, literalmente, se você só observar e respirar, literalmente não dura mais do que 90 segundos. Tenha calma. É um fenômeno de desdobramento. Só isso. Só isso. Você não está morrendo, tá? Não é seu coração que está saindo. Não, nada disso. É um fenômeno de desdobramento. Bom? Humildade gera serenidade. Toda vez que você perde a sua serenidade, você está perdendo a sua humildade. Fez sentido? Fez, total, né? Então, a serenidade, quem vai te dar a serenidade é a humildade. Humildade de quê? Quem está no comando? Deus. Quem ama seus filhos mais do que você? Deus. Mais do que você. Eu tive uma experiência com meu filho mais velho, algum tempo atrás. Já contei isso para algumas pessoas no particular, que para mim foi uma experiência maravilhosa. Foi uma experiência que eu tive no encontro mediúnico com meu filho e o anjo da guarda do meu filho. Nós três. Eu fiquei com tanta vergonha, eu me senti assim, ó, desse tamanhozinho, fenômeno de transtorno de ansiedade. Sabe por quê? Porque o anjo, eu senti que o anjo guardião do meu filho amava ele mais do que eu. Mas ao mesmo tempo me deu um conforto, que eu pude saber, meu Deus, eu não estou aqui jogada às cobras. Não tem família, não tem ninguém aqui que está aqui sem nenhum tipo de proteção, que não está aqui com um propósito de vida. Só que o propósito da sua vida é um propósito espiritual. Ele não é um propósito material. Se ligue no seu propósito espiritual, que a sua vida vai ter um momento de muita grandeza, se você conseguir ir nesse path. Entregue, faça uma entrega da sua vida, da sua família, aos projetos de Deus. Faça isso. Não quer dizer que você não vai educar, não quer dizer que você não vai fazer absolutamente nada. Não, você vai fazer a sua parte de mãe e de pai. Jamais a parte de Deus. Porque a parte de Deus compete a Ele fazer. Ele sabe, e o sistema, os mentores da sua família, ele sabe de tudo que você está passando. Tudo. E está permitindo isso acontecer. Então existe um propósito muito maior do que nós possamos imaginar. Tá? Vamos trabalhar dentro de nós e vamos nos umedecer a Deus. Vamos colocar literalmente os nossos espíritos, as nossas vidas, porque assim nós teremos serenidade. E que toda vez que a gente perde a nossa serenidade, nós possamos nos lembrar, opa, eu estou perdendo a minha humildade. Obrigado pela atenção de vocês.